Meu nome é Ednilson Pereira da Silva. Eu cheguei aqui na Mansão do Caminho com 3 anos de idade. Fui criado por Nilson de Souza, Divaldo Pereira Franco, Marlene, mas com todas as tias. Tive vários irmãos. Tio Nilson me convidou para que eu assumisse a direção da padaria. E eu fui estudando como fazer pão. Hoje eu trabalho na administração, na padaria e ajudo a confecção. Eu sempre faço a abertura do encontro com o Divaldo com os funcionários. E eu pensei na ideia de trazer esses meninos que nós já tivemos o privilégio de educar, de termos na nossa casa, para mostrar aos funcionários como é que estão aquelas crianças que eles educaram, que eles aceitaram, que eles amaram e que ajudou a desenvolver na sua vida. Isso é a minha proposta, é trazer as respostas do nosso trabalho. E esses meninos praticamente passaram por todas as nossas escolas. Esses jovens eram meninos que viviam na rua. Eles não eram de rua. Eles viviam na rua porque não viviam em casa durante os dias. Ficavam na rua tirando seu sustento, tentando amealhar algum dinheiro para levar para casa. Então eles começaram a entrar para a escola e nós começamos a educar esses meninos. Temos o nosso querido Jackson. Ele estudou nas nossas escolas, saiu, fez o colegial, fez faculdade e hoje é professor. Eu estudei aqui até a 8ª série. Saindo daqui eu fui fazer magistério. Após o magistério eu retornei para estagiar na escola da qual eu fui aluno, Escola Jesus Cristo. E fazendo estágio, enfim, após um período do estágio houve a oportunidade da contratação. Inclusive hoje é essa a escola que eu leciono no período da tarde. Aí criamos a Escola Alvorada Nova com meninos de rua, meninos que ficavam na rua o dia todo e que vinham aqui às 7 horas da manhã até às 12, esse tempo todo esperando o almoço, poderíamos colocá-los para dentro da nossa instituição e educá-los de uma certa forma. Assim nasce a Escola Alvorada Nova. Na verdade, a ideia era apenas doar sopa e após a sopa as crianças ficavam numa espécie de reforço escolar. Naquela época não existia aqui ainda uma escola fundamentada, documentalizada, e quando surgiu foi a Escola Alvorada Nova. Então eu fui um dos alunos pertencentes a essa primeira turma. Eu posso dizer que eu fui o fundador da Escola Alvorada Nova. E adorava, só tenho boas recordações. Inclusive eu costumo dizer que eu só tenho recordação da infância dentro da instituição Mansão do Caminho. Porque brincávamos livremente, além de ser tratados pedagogicamente, tínhamos acesso ao conhecimento, nós também éramos direcionados como se fôssemos criança. Eu recordo-me de tia Solange, era uma das professoras da época, ela fazia o papel de coordenadora pedagógica da época e todo o problema que nós tínhamos, a gente iria até tia Solange. Tinha uma briga, nós trazíamos, eles eram trazidos para mim, ou para Olinda, e nós fazíamos o quê? Nós dávamos a oportunidade, perguntávamos o que aconteceu. O que é que houve? Aí os dois queriam falar ao mesmo tempo. Não, você vai falar a sua versão, ele vai ter direito a expressar também a versão dele. Então, cada um contava a visão do processo, do acontecimento grave. Então, eles contavam e depois nós analisávamos com eles. Eu tenho várias lembranças. Uma delas era a festa junina, onde a Solange dava uns cheques. Esse cheque disciplina e produção tinha, assim, o resultado dentro de sala de aula, com o comportamento também, era avaliado pelo professor da turma. E nas oficinas, os professores também davam
um valor. O cheque ia de R$ 20 a R$ 100. Nas festas juninas, montávamos várias verdadeiras quermesses, que tinha de roupas a alimentos. Então, aqueles meninos que eram mais assíduos, que tinham mais desenvoltura no trabalho, que participavam, ganhavam correspondente à sua produtividade. Esses cheques valiam dinheiro, então a gente conseguia comprar nas feiras juninas que eram montadas revestir em vários brinquedos, e assim, era uma festa riquíssima. E as festas nossas começavam na quadra, não tinha qualquer confusão. Por eles estarem na rua, a Mansão do Caminho fez um projeto qual eles poderiam ver o sentido, a importância de ele estar aqui para a família. Então tinha os cursos profissionalizantes. Tinha aqui costura, tinha tapeçaria, tinha marcenaria. Então a adaptação não foi tão difícil, mesmo eles estando na rua. Eles gostavam de vir, porque eles sabiam que essa profissão ia ajudar a família e como estava ajudando. Então nessa época eles vinham com alegria. Tinha os meninos com comportamento inadequado, sim. Muito difícil, mas com o trabalho, a diretora era a tia Solange e ela sempre foi uma pessoa muito humana, então ela conseguia, com aquele carinho dela, com palavras mesmo, aconselhava, e eles conseguiam refletir. E a gente foi introduzindo aquelas oficinas que possibilitassem a eles lá fora, eles terem um ganha-pão também. Saindo daqui, eles não iam ficar, se não continuassem a estudar, que a nossa ideia era que eles continuassem. Né? Fora daqui, eles iam para a Jesus Cristo. Divaldo começou a escola de Jesus Cristo na calçada, debaixo de uma mangueira, quando os meninos sentavam em caixotes que eram embalados as cebolas. Aqui na Jesus Cristo, a gente faz um trabalho que foi comprovado através de uma tese de mestrado. Né? Esse trabalho é um trabalho de pedagogia do amor. Né? Então, eles chegam aqui e eles são acolhidos com a Mansão do Caminho, que a gente transforme as vidas. Né? Eu aqui absorvi de Divaldo isso, que quando o Divaldo criou essa escola, ele criou com um objetivo muito forte de transformar o homem. A nossa luta é realmente pegar essas crianças da periferia, que já são tão castigados, tão massacrados, e colocar eles no mercado de trabalho. Eu não chego em lugar nenhum aqui em Salvador para não encontrar um ex-aluno e ele mencionar a Escola Jesus Cristo, a Mansão do Caminho, é parte da história da minha vida e do meu sucesso. Lenildo era de uma família, acho que de 7 filhos. E os pais dele tinham uma luta muito grande. Eles vendiam verdura, né, para o sustento da família. O pai e a mãe junto acompanhavam. E daí um dia a mãe veio para a reunião e ficou muito triste com as notas de Lenildo. E eu aí chamei Lenildo em um cantinho ali da escola e mostrei para ele o boletim dele. Mostrou o boletim e disse, será que valeu a pena sua mãe ter feito esse esforço de ficar na porta do colégio para conseguir essa vaga para você? Olhe suas notas, você não está nada bem. Que eu perguntei para ele, é isso aqui que sua mãe merece? Sua mãe e seu pai estão embaixo de sol e chuva para te sustentar e você está dando esse retorno aqui para ela. Sua mãe chorou muito na reunião. E ele olhou para mim e falou assim, vai ser diferente. Eu vou mudar, eu te prometo. Aquilo tocou tanto em mim que no semestre seguinte eu fui o melhor aluno, né? E enxerguei que realmente a educação era o único caminho para eu mudar a realidade da minha família. Mas quando ele foi embora daqui de Salvador, ele me prometeu que levaria com ele esse compromisso que assumiu comigo. Esse colégio foi a virada de chave na minha vida. Porque a partir daquele momento eu disse à minha mãe que jamais ela ia precisar se preocupar com nada para mim, que eu ia começar a trabalhar. E passei por diversas experiências profissionais, de atendente de balcão, a colocador de alarme em calçada, nessas lojas de magazines,
e estudando, fazendo um concurso aqui, passei em diversos concursos, me classifiquei em outros eu desisti e hoje estou numa grande instituição. A gente vai fazer 18 anos e ocupo um cargo de liderança, de gestão. Eu entrei na Mansão do Caminho em 1983. Aí prossegui lá na Escola de Primeiro Grau de Jesus Cristo até 88. Eu estou no cargo de comandante do Colégio Militar de Salvador, mas a linha geral da Mansão do Caminho é a mesma linha que o Colégio Militar segue, uma linha de disciplina, como a ideia do método, né? O método para se atingir objetivos de forma honesta, de forma leal. O cargo que eu ocupo, a trajetória que realmente eu construí, não seria possível sem aquela base que eu tive lá no Mansão do Caminho. Alguns alunos se afeiçoaram a mim como filhos e eu gostei e comecei a tratá-los não só como educador, mas como pai mesmo. E elas me chamam hoje como se fosse pai do coração. Eu tenho uma aluna, Rosineide Batista, que hoje ela é professora da Escola Alvorada Nova. Ela me disse que queria ser professora. Ela tem uma dificuldade que ela gagueja. E ela disse, mas meu pai, mas eu gaguejo, como é que vai ser? Eu disse, você não tem um objetivo, você não quer ser professora, estude e vá ser professora. Corra atrás do seu objetivo. A gagueira não vai te impedir em nada. E hoje ela é professora e trabalha na nossa casa e foi aluna da Escola Alvorada Nova. Eu entrei aqui com 14 anos de idade, onde minha mãe me inscreveu e Neizinho, ele na época era a pessoa responsável que visitava as famílias para constatar se realmente precisava da vaga e foi visto que minha mãe precisava e assim eu entrei aqui. Eu aprendi valores, adquiri vários conhecimentos que os quais hoje eu não só passo para os meus 2 filhos, mas também aqui para a minha turma. E mesmo eu saindo daqui da mansão, continuamos o nosso ciclo, né? Tendo nosso contato de vida. Quando eu tenho assim algum problema, eu corro para ele, eu choro, eu ligo, ele me acolhe. Eu digo que ele é o anjo que Deus colocou no meu caminho, porque eu perdi meu pai muito cedo. E quando eu ouvi aquela figura masculina, né, eu falei, meu Deus, foi tudo que o Senhor me deu para mim de bom. E até hoje eu tenho, né, ele comigo, eu tenho um orgulho de dizer assim, ó, Neizinho é meu pai. Eu costumo dizer que eu sou filho dessa casa. Eu nasci praticamente aqui. Porque eu sou filho de mãe solo. Então, aos 3 meses de idade, minha mãe teve que me colocar na creche para que ela pudesse trabalhar. Ela não tinha outra opção, então eu tive que ir logo para a manjedoura assim que eu completei 3 meses. E da manjedoura eu fui crescendo aqui dentro. Com o passar do tempo, passar dos anos, eu fui subindo de degrau em degrau dentro dessa casa e fui a Fabiana, a Alvorada, vim para Jesus Cristo, participei de todos os cursos possíveis aqui dentro, porque
Eu estava inserido nesse local, eu passei muito tempo da minha vida aqui. Eu dizia que era a minha primeira casa, porque eu passava mais tempo aqui do que na minha casa. Ele pequenininho, magrinho e assim, ele falava rouquinho. E eu morria de pena e de medo de cuidar de Edson. E aos 6 anos, minha família descobriu que eu tinha leucemia. Com um câncer violento. E a partir daí minha vida mudou, sabe? Porque eu era uma criança de 6 anos que deveria estar correndo, brincando. Mas eu estava hospitalizado. Passei 6 meses internado. E hoje ver Edson cursando medicina na UFBA, não tem coisa igual. Curado desse câncer. Cada cirurgia que Edson fazia, e foram várias cirurgias, era um sofrimento. Porque é como se ele saísse e a gente se despedisse dele. A cada volta era uma esperança de nova vida. Então, aqui eu aprendi sobre caridade, sobre solidariedade, sobre empatia. Não foi só sobre português, matemática. Não foi só sobre como ser um profissional ou como exercer, sabe? Foi como ser humano. E isso vem de uma forma tão natural, ninguém te impõe nada aqui dentro. Eu fui muito amado aqui dentro, sabe? O diferencial da Mansão do Caminho é que aqui existe amor, sabe? Existe cuidado. As pessoas, elas são muito responsáveis por cada vida que está aqui dentro. É quando um pai e uma mãe deixam seu filho aqui dentro da Mansão do Caminho, ele tem certeza que o filho dele está sendo muito bem cuidado. Eu acho que a Mansão do Caminho, ela conseguiu transformar não só a minha vida, como a vida de milhões de baianos, de soteropolitanos, de moradores, principalmente do bairro de Pau da Lima, que por aqui passou. Hoje eu tenho vários colegas que estão muito bem de vida. Hoje, inclusive, tem alguns que moram em alguns outros países que conseguiram vencer na vida e todos eles falam a mesma coisa, que só tiveram essa vida diferenciada, conseguiram alçar sucesso porque passaram por essa casa. Eu fui mais feliz aqui. Eu dei valor aos estudos aqui. Foi aqui que eu me encontrei, como aluno, como pessoa, como futuro homem. Então, aqui foi um diferencial. Nesse colégio, eu fui feliz e sou feliz porque passei por aqui. O sentimento mais importante é de gratidão, tá? Pela bagagem que a Mansão do Caminho me deu, pelos amigos que realmente ela me pôde oferecer, e dizer que realmente eu estou à disposição, qualquer parceria que se faça necessária, porque é bacana, mais bacana até do que o que a gente recebeu, a gente retribui em dobro, tá? O que realmente trouxe de positivo para a nossa trajetória. E pense um lugar que eu entrei pequena e que hoje eu volto, né, já adulta, como professora, ensinando, né, tudo aquilo que eu aprendi sem palavras. É isso. Eu agradeço por ter passado aqui e por ter crescido aprendendo que esse lugar é um lugar não só de acolhimento, mas é um lugar de cura, é um lugar de ensino. É um local que eu sempre vou encontrar afeto, cuidado e colo. Muito obrigado. Eu me realizo muito aqui, não só profissionalmente, como pessoal também, sabe? Sabe aquela coisa de missão cumprida? Eu tenho essa sensação. Eu me realizo como professora aqui. Não precisava... A minha história de 10 anos, que foi igual, a minha trajetória lá fora foi a mesma que eu faço aqui. Mas para mim, estar aqui, participar desse trabalho da Mansão do Caminho, não tem preço. Só agradecer a Divaldo, a Nilson, a Marlene Basto e a Mansão do Caminho por ter me dado a oportunidade de ter me tornado esse homem quem sou. Esse cidadão
que trabalha na casa que um dia já deu trabalho. Mas como não agradecer a esses homens? Como não agradecer à doutrina espírita que proporcionou eu estar hoje nesta casa? Então vale a pena trabalhar na Mansão do Caminho. Essa é a proposta que eu trago para vocês. Nós não estamos numa empresa qualquer, nós estamos na empresa de Jesus e trabalhamos para que essa empresa cresça cada vez mais. É muito importante trabalharmos com amor, não visando o dinheiro. É uma empresa que respeita o funcionário, que arca com todas as suas obrigações e que valoriza o funcionário e proporciona a ele crescer dentro da própria empresa. Vale a pena crescermos junto com a empresa Mansão do Caminho. Eu cheguei na Mansão do Caminho há 55 anos. E o meu primeiro trabalho como voluntária aqui foi ser responsável pelo almoxarifado da instituição. Eu comecei a dar aula aos meninos da casa na biblioteca. Contava história, fazia outras coisas além do almoxarifado. Sempre eu trabalhei aqui como voluntária. Depois eu comecei a entrar na educação. A educação que eu já era professora quando eu vim para aqui. Porque minha mãe teve um colégio lá em Aracaju e eu já trabalhava lá. Mesmo menina nova, eu fazia aula de banca, dava banca naquela época. Hoje eu sou diretora da educação. Eu dirigi a creche. Depois de alguns anos eu fiquei na Alvorada Nova. E quando o colégio Nilson de Souza Pereira inaugurou, surgiu, eu fui também a diretora. E ainda tem uma coisa que eu fui responsável pelo Centro de Arte. Tem 17 anos que eu dirigi o Centro de Arte. Eu amo aquilo que faço. Eu gosto. Eu já estou na idade que estou, 85 anos, já vou fazer 86 e ainda estou conseguindo dirigir alguma coisa, não é? Porque eu amo o que faço. Eu me acordo feliz porque chego aqui para ver menino, para botar para dentro, botar para fora. E essas atitudes que eu tomo aqui, criando cidadãos. Muitos meninos que foram daqui, hoje em dia são homens, são médicos, são engenheiros, são advogados, entraram na creche pequenininho e fizeram um percurso pela instituição e hoje são formados. Eu sempre disse o seguinte, quando eu envelhecer, eu estou velha, mas eu ainda digo assim, quando eu envelhecer, eu quero me sentar na minha casa, numa cadeira de balanço, eu exijo que seja de balanço, para eu pensar tudo que eu fiz e agradecer a Deus conforme eu agradeço. Saber que eu contribuí de uma forma positiva, que eu empreguei a minha vida de uma forma positiva. Isso é importante. Você saber que você não negligenciou essa encarnação. Dívidas muitas eu trouxe do passado, muitas dívidas. Um filho meu desencarnou com 31 anos e deixou um bebê de 7 meses. E eu fiquei com a guarda desse bebê, que hoje é um homem, tem 27 anos, vai se formar agora em Direito, com fé em Deus. Os outros casaram. Eu vivia só e agora eu vivo com ele. Então, é enriquecedor você saber que você foi útil de alguma forma. Então, eu todo dia agradeço a Deus a oportunidade que tem de estar aqui, porque eu poderia ser diferente. Meu temperamento é forte. Eu sempre digo o que penso, mas hoje em dia eu penso mesmo o que quero dizer e não digo. Freio, porque eu tenho aquele ensinamento do nosso querido Divaldo, de Jesus, de Joana de Ângeles, que a gente tem que parar naquele lugar e continuar em outro parágrafo. A mansão é a minha vida, o meu equilíbrio mental, emocional, é a Mansão do Caminho. Se não fosse essa Mansão do Caminho, eu não sei o que seria a minha vida hoje. Se eu não já tinha feito uma loucura, mesmo sendo espírita, se eu já tinha enveredado pelo descrédito até em Deus, porque no dia que a gente vai perdendo as pessoas da família, principalmente um filho, é duro. Se você não tiver a orientação desta casa, eu só tive desta casa, eu nunca frequentei outra instituição. Aqui tem várias de renome, bem dirigidas, mas eu nunca fui. Eu saí da União Espírita Sergipana, de Aracaju, e vim para aqui. E mais nunca fui para outro lugar.
Então, o que eu aprendi, o que eu sou, devo aqui. Então, a mansão é a minha vida. É o meu equilíbrio. O pilar básico da Mansão do Caminho é a educação, porque a benfeitora, que é a mentora e orientadora e a presidente espiritual do Centro Espírita Caminho da Redenção, ela tem um lastro educacional. Então a educação é a mola mestra, que propicia condições da modificação e da alteração da nossa sociedade brasileira. Se nós educarmos os jovens, todos os jovens, nós teremos um mundo muito melhor. Então a nossa proposta hoje em termos de educação é que todos os anos nós tenhamos aqui 92 crianças entrando na creche. Quando entrarem 92 crianças na creche e elas se desenvolverem ao longo dos 17 anos, nós teremos 80 alunos se formando todos os anos no ensino médio. É um ciclo de 17 anos. Então essa é a proposta. Esse ciclo é um ciclo já bastante extenso no período do tempo e que nos propicia nós termos internamente 2.000 crianças sendo assistidas todos os dias no turno das 7 às 17 horas. A Mansão do Caminho tem como lastro principal a educação, mas o patrimônio são as pessoas. E essas pessoas têm duas fontes. A fonte do voluntariado, que hoje é extenso e muito grande, e as pessoas sentem muito prazer e satisfação de trabalharem na Mansão do Caminho. Então aquele vazio existencial, aquela falta de sentido da vida, ela é preenchida quando as pessoas trabalham na Mansão do Caminho. E também os nossos colaboradores. Hoje nós temos aproximadamente 300 colaboradores e eles também sentem uma grande vinculação com a obra, porque sabem que é uma obra de filantropia, que absolutamente todos os recursos são aplicados exclusivamente dentro da obra social, né? E os voluntários, os diretores e todo o staff executivo não recebem absolutamente nada. Todos nós trabalhamos por amor e por dedicação à causa espírita. A nossa mansão foi inspirada na casa de Simão Pedro, na estrada de Jope para Jerusalém. Aquela casa do caminho, onde a misericórdia de Deus, através de Jesus, funcionava com os doentes, os desamparados, os sofridos, sempre nos sensibilizou profundamente. E o objetivo essencial da Mansão do Caminho é construir cidadãos cristãos, indivíduos masculinos e femininos fortes no bem, poderosos na lucidez, na fraternidade, que contribuam para um mundo melhor. Não será surpresa encontrá-los hoje em vários setores das atividades nacionais e também aqui em nossa casa, e também em funções humildes, porém mantendo um caráter ilibado e as tradições com que a doutrina espírita encanta a alma de todas as almas. A Mansão do Caminho tem representado para nós uma experiência dignificante, onde nós podemos acreditar na misericórdia divina e na assistência dos benfeitores espirituais, nossos benfeitores, que generosamente nos assistem. Eu me recordo que, quando não conhecia a doutrina espírita, eu tinha dúvida acerca da justiça de Deus e sua manifestação na terra, porque não compreendia muita coisa. Aceitando a doutrina dos Espíritos, aprendi que fora da caridade não há salvação. Conhecendo Divaldo, dediquei-me à tarefa do amor às crianças, aos velhos,
ao próximo. Sentir que representamos para as pessoas, amigas, para aqueles que de nós se aproximam com alguma dificuldade, que representamos a esperança ao tempo que eles oferecem para nós a alegria de viver, a necessidade de viver, o valor espiritual que é tão importante na vida da gente. E a Mansão do Caminho nos oferece todas essas oportunidades. Estima-se que pelo setor educacional da Mansão do Caminho já passaram mais de 100 mil jovens de diversas idades, que hoje contribuem para uma sociedade mais justa e solidária. A todos os colaboradores que desempenham suas funções nos diversos setores da instituição, o nosso muito obrigado. Vocês são uma parte essencial dessa conquista.